Graças a Deus. Aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Aplaudido seja o nosso Deus nesta manhã. Glorificamos, pois, a Deus por esta tão abençoada oportunidade de uma vez mais estarmos reunidos na presença de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, irmãos de outras igrejas que estão conosco, amigos. Deus em Cristo abençoe a todos vocês e também os nossos milhares de ouvintes e internautas que acompanham através dos meios, dos canais que são transmitidos o programa A Voz da Libertação, os internautas que nos acompanham também por redes sociais. Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja Deus louvado pela 8ª conferência do projeto Expansão Jovem da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Cadê os Deus e Amorianos? Cadê? Levante as mãos. Que maravilha, né, irmãos? Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se à vontade para mergulhar mais ainda na presença de Deus. Tem muita coisa boa para acontecer ainda em nome do Senhor, e eu quero externar a minha alegria e a minha gratidão de estar aqui com vocês hoje. Pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de vos entregar a mensagem da palavra de Deus. Já estivemos aqui à noite. Quem esteve à noite? Quem esteve à noite? Que maravilha! Estivemos à noite e recebemos uma palavra maravilhosa da parte de Deus, seguido dos louvores, adorações e tudo aquilo que aconteceu e ainda está acontecendo, vai acontecer, lembrando, é para a glória daquele que vive e reina para todos sempre. Queridos, eu já quero abrir a Bíblia com vocês. Trouxeram a Bíblia Sagrada? Abramos a palavra de Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, versículos de 1 a 12. Seja Deus glorificado por este projeto tão maravilhoso, que é o projeto Expansão Jovem. Minha gratidão também à diretoria de nossa igreja Pentecostal Deus e Amor, representada agora pelo nosso pastor Roberto Marena. Que Deus abençoe. Agradecer ao nosso querido evangelista Davi Miranda Neto, que me lançou este convite de ser o canal para entregar a mensagem da palavra de Deus a vocês. A toda a equipe organizadora deste tão abençoado evento, a todos os integrantes deste maravilhoso projeto. Ezequiel capítulo de número 47, versículo 1. Os que acharam com os santos lábios digam amém. Versículo 1 de Ezequiel 47 diz: depois disto, me fez voltar à porta da entrada da casa, e eis que havia águas que saíam por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a fachada da casa estava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar, e me levou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho externo, até a porta de fora, pelo caminho da que olha para o oriente, e vi que ali as águas corriam do lado direito. E saiu para o oriente aquele homem, levando uma corda na mão, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que se davam
até os meus tornozelos. E mediu outro 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que se me davam até os joelhos. E mediu outra vez outros 1000, e me fez passar pelas águas que se me davam até os lombos. E mediu outra vez 1000, e era já um rio, que eu não podia passar, porque as águas se aprofundaram, e o rio não se podia passar, a não ser a nado. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou, e logo me fez voltar para a margem do rio. E voltando eu, eis que na margem do rio havia muitíssimas árvores, de um lado e de outro. E me disse então: estas águas saem para a região do Oriente, e descem ao deserto, e entrarão no mar. E entrando elas no mar, as águas se tornarão saudáveis. E será que toda a alma vivente que passar por onde quer que entrarem estes 2 rios, viverá. E haverá muitíssimos peixes, por estas águas terem entrado lá, e receberão cura. E tudo, por onde quer que entrar este rio, viverá. E será que junto a ele estarão de pé pescadores, e desde o En-Gedi até o En-Eglaim servirá de varal para as redes. O seu peixe, em sua espécie, será como pescado no grande mar, em maior abundância. Mas os seus pântanos e os seus charcos não se tornarão saudáveis, ficarão como salinas. Junto ao rio, em sua margem, de um de outro lado, crescerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Sua folha nunca cairá, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá para comer, e a sua folha para remédio. Aleluia, aleluia. Se você puder levantar as suas mãos e dizer comigo: Deus, eu quero ouvir a tua voz, pelo teu Espírito, fala comigo. Deus, eu vim aqui porque eu quero mergulhar profundamente nas águas do Espírito. Amém. Tomem um assento, por favor. Tomem um assento e glorifiquemos ao nome do Cordeiro. Olha, se todos aplaudirem, fica bonito para Jesus. Vamos lá, todos aplaudindo. Todos, lá nas rampas também. Aqui à minha esquerda, aqui à direita, aplaudamos e glorifiquemos aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Você veio ouvir a voz de Deus aqui nesta manhã? Eu vou perguntar novamente: você veio ouvir a voz de Deus? Então, por favor, me empreste alguns minutos da sua atenção, não a minha pessoa, mas a pessoa do Espírito Santo, que vai testificar esta palavra ao teu coração. Porque a palavra de Deus é fiel e digna de toda a nossa aceitação. Esta palavra, conforme disse o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 4, versículo de número 12, esta palavra é
viva, é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É ela que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Eu quero que você, por favor, preste atenção na palavra, porque o próprio Cristo é o verbo, a palavra que está em nosso meio. Foi Ele quem testificou, dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio de vocês. De certo, estamos em maior número, muito mais que 2 ou 3, e a presença dele é notória nesta casa, aleluia. Nós temos um texto bastante interessante da palavra de Deus, interessante para aqueles que amam as sagradas escrituras, e acredito que se você veio, e se você está aqui desde cedo, há pessoas que viajaram, vieram de longe, há pessoas que inclusive atravessaram fronteiras para chegarem até aqui. E acredito eu que se você ficou até agora, é porque você está interessado em mergulhar mais profundamente nas águas do Espírito. Eu tenho certeza que esta palavra há de interessar aqueles que falaram com Deus: Senhor, eu quero mais e mais da tua presença. Nós temos a visão do profeta Ezequiel em cerca de 574 antes de Cristo. Este profeta de Deus, que tem diversas revelações e visões, e antes de fechar o livro, ele vai ter uma experiência magnífica com o Senhor. Experiência esta que, acredito eu, que foi uma das maiores, se não a maior, que Ezequiel contemplara, porque se referia ao futuro do seu povo este que havia sido deportado para a Babilônia no ano 586, quando Nabucodonosor invade as terras, invade Jerusalém, destrói o santo templo e leva cativo o povo para a terra da escravidão, a terra que seria a terra da escravidão. Eu não quero me ater a detalhes históricos. Aqueles que estavam aqui à noite ouviram, e aqueles que não ouviram vão poder participar e meditar na palavra depois, que ficará com certeza gravada nas redes e nos canais da igreja. O nosso querido irmão evangelista Davi Neto falou com bastante clareza de como o Senhor Deus, no teu santo propósito, na presciência de Deus, já estava preparando tudo para que Israel fosse restaurado. Mas, queridos irmãos, eu quero falar aqui desta visão que Ezequiel teve, que ele contempla um homem. Primeiramente ele contempla o templo. No versículo 1, ele faz voltar a porta da entrada da casa, e ele percebe que águas estão brotando debaixo dos umbrais. Imagine você a cena. Ezequiel contempla águas que começam a sair debaixo da porta. Não era um poço, não era um vazamento de algum encanamento. Ele estava vendo água saindo debaixo do umbral, e Ezequiel fica atento àquelas águas. A Bíblia Sagrada fala que do lado direito saíam essas águas, ao sul do altar, e aquele homem o leva
ao caminho da porta norte e pede para ele dar uma volta ao lado externo. E ele vê estas águas saindo. E aquele homem então pega um cordel de medir e mede 1000 côvados, 500 metros. E ele percebe que a água está subindo. E agora ele não tem mais uma visão externa. O homem o convida para colocar os pés ou mergulhar os pés naquela água que saía. Ele se envolve na água. Então ele coloca os pés na água. E a Bíblia diz que as águas davam pelos seus artelhos. O homem continua mostrando e Ezequiel contemplando a visão. E ele continua andando e aquele homem vai medindo mais 1000 côvados, 500 metros. O côvado, para você entender, era uma medida muito usada. Ela variava de 48 a 52 centímetros. Era exatamente esta dimensão aqui, ó, do punho fechado de um homem ao seu cotovelo. Isso era um côvado de 48 a 52 centímetros. Então estabeleçamos aqui um padrão de 50 centímetros para um côvado. E ele mede mais 500. E as águas agora estão dando pelo seu joelho. E ele está convidando o profeta e dizendo: vem. E Ezequiel vai caminhando. E ele consegue se mover. Mas as águas estão já pelos seus lombos. Mas em dado momento, você acompanhou a leitura, não dá mais para andar. Não dá mais para se mover dentro da água. As águas começam a subir. Um rio torrencial começa a jorrar. Aleluia. São mais de 2000 metros de água. São vários metros, agora quilômetros de extensão daquele grande rio de águas cristalinas. E Ezequiel vai contemplando, queridos irmãos, Igreja de Cristo, que à medida que aquele rio vai correndo, que aquelas águas vão correndo, onde vai passando, vai curando, onde vai passando, vai nascendo árvores, plantações, as árvores começam a dar frutos, começam a aparecer cardumes de peixes. Ali naquelas águas começam a aparecer vida. E aquele rio deságua até o grande mar. O mar que não havia vida. Lá no Enguede, o mar morto. As águas então chegam ao mar e começam a produzir vida. Os rios são águas superficiais. Quando chove, a água desce, se acumula então no solo, no lençol freático. E quando mesmo aflora para a superfície, então nós temos as nascentes, os rios. E os rios são bastante importantes para a vida, para as civilizações. Nós temos inúmeros rios de grande importância para tantas cidades, para tantos povos. Por exemplo, o rio Amazonas, 6.868 quilômetros de extensão. O rio Nilo, 6.627,15 quilômetros. O rio Nilo no Egito. O rio Nilo foi muito importante e ainda o é para a civilização egípcia. Tão importante que os egípcios o consideravam como um rio sagrado, um próprio Deus para os egípcios. Lembre-se que Moisés foi tirado das águas do rio Nilo e recebeu o nome exatamente por ser tirado das águas. Para os egípcios, aquela criança era uma bênção que o rio estava trazendo. Para a filha de Faraó,
era o próprio Deus Nilo que havia dado Moisés. Nós sabemos que grandes cidades cresceram em torno de rios. A própria cidade de São Paulo passou a crescer por conta dos rios, que na época eram rios limpos, de águas cristalinas, como o Rio Pinheiros, o Rio Tietê. Para quem conhece a história de São Paulo sabe que a nossa cidade cresceu exatamente por conta, boa parte da cidade, por conta desses rios. O que seria das pessoas sem os rios, sem as águas? Aqui, queridos irmãos, nós sabemos que Ezequiel estava vendo algo espiritual, algo que marcaria a sua vida, e não somente a sua, mas de todo o seu povo, durante épocas, e abençoaria muitos povos. Aqui nós temos Ezequiel andando nas águas, mas há um momento que ele não consegue mais andar, há um momento que ele não consegue mais se mover, há um momento em que as águas o dominam e ele precisa atravessar nadando, mergulhando. E é o que nós viemos fazer aqui nesta madrugada. Nós viemos mergulhar nas águas do Espírito de Deus. Mas eu quero, queridos, trazer a você uma reflexão, e eu quero que você, por favor, preste atenção nesta palavra, porque o Espírito Santo tem uma revelação para a sua vida nesta vigília. Eu quero falar um pouquinho sobre as atividades do Espírito Santo através das águas. Aquela visão que Ezequiel teve, segundo a palavra do Senhor nos mostra, é uma visão do próprio Cristo, e do que o Cristo faria, e do que o Cristo traria. Porque a Bíblia fala que as águas saíram debaixo dos portais, debaixo dos umbrais da porta, e a Bíblia Sagrada nos mostra que o próprio Cristo se referiu a si mesmo dizendo: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O próprio Cristo disse em João capítulo de número 7, no último dia, o 8º dia da festa, a festa conhecida como festa dos tabernáculos, uma das 7 festas mais importantes, uma das festas mais importantes do povo judeu. E a Bíblia Sagrada diz que no último dia da festa, no 8º dia, Jesus, ele se põe em pé diante da multidão, ele abre os braços e lança o convite: quem tem sede, venha a mim e beba. Era comum nos dias da festa do tabernáculo, para lembrar do que o povo passou no deserto, era normal eles então quebrarem uma botija, um vaso cheio de águas, e eles derramavam as águas nas escadarias do templo. Isso era feito nos dias de festa, isso era feito no último dia da festa. Eles quebravam o vaso e derramavam água nas escadarias, para que o povo lembrasse que um dia eles passaram sede no deserto, e o Senhor Deus fez jorrar água da rocha. Então Cristo, antes que quebrem o vaso, antes que derramem água nas escadarias do templo, Jesus Cristo se põe de pé e diz: quem tem sede pode vir a mim e beber desta água. Porque como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, correrão rios de águas vivas do seu ventre. E a Bíblia Sagrada diz que isto ele disse do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque ele ainda não havia sido glorificado. Observe que Cristo estava apontando para si como a porta, e o Espírito que procede dele,
o Espírito que o Pai enviaria em seu nome. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava na cruz do Calvário, e ele deu o brado dizendo: Tetelestai, está consumado. O véu do templo se rasga de cima a baixo. Jesus rende e entrega o seu espírito. E um soldado fura ele com uma lança. Você lembra onde o soldado furou Jesus com a lança? Do lado. É exatamente ali, do lado do templo, que saíram águas. E quando o soldado fura Jesus com uma lança, a Bíblia Sagrada diz que saem sangue e água. Saiu água do nosso mestre. E eu quero falar aqui das atividades do Espírito Santo, porque um dos símbolos do Espírito Santo, segundo a doutrina do Espírito Santo, o próprio Espírito é representado ou simbolizado na Bíblia Sagrada. E existem algumas figuras para o Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado como fogo, o Espírito Santo é comparado com uma pomba, o Espírito Santo é comparado com azeite, o Espírito Santo é comparado com selo, o Espírito Santo é comparado com orvalho que desce do céu, mas o Espírito Santo também é comparado a rios de água da vida. E este Espírito está aqui em nosso meio, ou melhor, Ele está em nós. Quem puder glorificá-lo, faça isso nesta vigília. Quem puder glorificá-lo, glorifica, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo é representado por água, e é exatamente desta água que eu quero falar um pouquinho com vocês. É exatamente desta água, porque a água, sem ela nós não vivemos. Acredito que hoje pelo menos um copinho você já bebeu. Se não tivesse água, não estaríamos aqui. Sem água não dá para viver. Sem água não dá para subsistir. Sem água não dá para existir. A água é importante para a vida humana, a vida animal, a vida mineral, a vida vegetal, enfim, sem água não dá para sobreviver. Também sem o Espírito Santo de Deus não haveria igreja. Quando o soldado fura Jesus com uma lança e sai água do lado de Jesus, ali estava saindo as primeiras partes da água que jorraria e que nos levaria para perto de Deus, para perto do Pai, aleluia. E estas águas continuam, mas estas águas, elas tocavam o artelho do profeta. E o Senhor não queria que ele tivesse uma vida superficial, assim como o Senhor também não quer que tenhamos uma vida superficial, assim como o Senhor não quer que tenhamos uma vida rasa, mas uma vida profunda e aprofundada na presença do Senhor e na presença do Espírito de Deus. Foi por isso que Ele nos trouxe aqui nesta vigília, para dizer que as águas continuam correndo, que as águas continuam fluindo, que as águas do Espírito Santo continuam descendo do trono do Pai, aleluia. Os discípulos experimentariam esta graça muito mais abundante. Aquilo que eles não tinham intrepidez, eles não tinham ousadia. Quando Jesus foi preso, eles correram. Quando Jesus foi preso, eles se esconderam. Pedro negou. João ficou assistindo à crucificação, mas não teve coragem de reagir. Os seus amigos o abandonaram. A água estava jorrando, mas ainda eles estavam apenas com o pé nas águas. Eles não tinham este envolvimento. São aquelas pessoas que querem seguir Jesus de longe. A Bíblia Sagrada fala que enquanto Jesus estava sendo preso, Pedro seguia Jesus de longe.
São aquelas pessoas que dizem: eu vou à igreja, eu até recebo esta palavra aí, mas eu não quero muito compromisso não, eu não quero me envolver. São aquelas pessoas que dizem: eu não quero muito envolvimento com a obra. Sabe por quê? Porque eu já vi gente sofrendo, já vi gente morrendo, já vi gente perdendo tudo. Então esse negócio de obra para mim não dá. Esse negócio de envolvimento na obra não dá. Chama outro, porque para mim não dá, para mim eu não quero. Eu até molho os pés, mas me envolver com a obra, me envolver com o processo, me envolver com a mensagem da cruz, não dá. Aleluia. O Senhor está dizendo para você nesta vigília: ou você se envolve nas águas do Espírito, ou então sai. Ou você se envolve na obra, ou você se envolve no propósito, ou você se envolve na missão, ou você não pode ser chamado para ter uma vida abundante. O medo fez com que Pedro seguisse Jesus de longe. E quem tem medo das águas não pode entrar. Quem tem medo das águas não entra. Quem tem medo de servir a Jesus não entra. Quem tem medo de dar a vida por Ele não entra. Você pode ter vindo aqui para louvar, você pode ter vindo aqui para olhar, você pode ter vindo aqui para observar, mas o Espírito Santo está dizendo: deixa de ser um mero espectador e venha, se envolva nas águas do Espírito Santo. Deus não quer você na superfície. Deus não quer você apenas molhando os pés. Geralmente a gente molha os pés quando não quer se molhar por inteiro. Geralmente a gente molha os pés quando não tem tempo de dar um mergulho. Ou quando não quer dar um mergulho, vai lá e molha o pezinho na água. Coloca o pezinho na água e tira e sai. Assim estava Pedro, assim estavam os demais. Eles não tinham intrepidez, eles não tinham ousadia. Jesus morre, mas ele ressuscita. E ele fala aos irmãos. Tomé não acreditou quando Jesus aparece. E Tomé disse: eu não acredito. Eu não acredito. Porque aqueles que vivem na superficialidade têm dificuldade de crer, têm dificuldade de servir, têm dificuldade de aceitar. Jesus não quer que você viva na superficialidade. Jesus quer que você vá mais para dentro. Vá mais para dentro. Se envolva mais. Quem não se envolve não desenvolve. Quem não se envolve não desenvolve. Ou você se envolve, ou você vai ficar seco. Ou você se envolve, ou você não vai sentir nada. Você vai ver o seu irmão sentindo, você vai ver o seu irmão recebendo, você vai ver o seu irmão sendo cheio, você vai ver a presença e a plenitude do Espírito de Deus, a efusão da graça, e vai ficar assistindo. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: vem para dentro, vem para dentro, vem para dentro. Levante a mão porque o Espírito está te convidando. Levanta a mão porque o Espírito está te convidando. Vem para dentro. Vem, 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 vem. Vem, 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 porque Ele está medindo e está dizendo: tem água, tem água, tem água. Xandaragashui de cavanaço de candalamanai. E aí você me pergunta: pastor, se eu me envolver, o que vai acontecer? Antes de dizer o que vai acontecer, eu quero dizer a você que o maior interessado que você não se envolva nas águas é o diabo. O maior interessado que você fique seco é o diabo. A Bíblia Sagrada fala que uma das vezes que Moisés disse a Faraó: deixa ir o meu povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Faraó disse: tudo bem, vá.
podem ir, mas não vão muito longe. Cultue a Deus aqui no Egito mesmo. Não vá muito longe. O maior interessado que você não vá muito longe é Faraó. Faraó quer que você cultue do seu jeito, ou do jeito dele. Há pessoas que acham que podem cultuar a Deus de qualquer maneira. Há pessoas que acham que podem cultuar a Deus de qualquer jeito. Mas a Bíblia Sagrada fala que não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito daquele que estabeleceu o culto, é do jeito daquele que ordenou, é do jeito daquele que deu as diretrizes, que deu o parâmetro. A Bíblia fala que Nadab e Abiú foram exterminados por Deus, simplesmente por acharem que poderiam adorar Deus do seu jeito. Nadab e Abiú foram fulminados porque acharam que poderiam fazer o que queriam. Mas quando nós estamos sendo envolvidos pelas águas do Espírito, nós não cultuamos do nosso jeito, nós não trabalhamos do nosso jeito, nós não fazemos do nosso jeito, mas nós somos dominados, envolvidos pela presença do Espírito Santo. É isso que Deus quer de você, que você se envolva a ponto de você não ter controle mais. Não é do seu jeito, não é da maneira que você quer. E o Senhor deixou isso muito claro. Ezequiel, à medida que você vai se aproximando, você vai perdendo o domínio do seu corpo. Ei, quem manda na minha vida sou eu. Então você não entrou nas águas do Espírito ainda. Eu faço o que eu quero, então você não mergulhou nas águas do Espírito ainda. Quem manda no meu nariz sou eu já sou grandinho, já sou de maior. Você não está envolvido com o Espírito Santo. Quem está envolvido com o Espírito Santo, a minha vida é dele. Quem manda é ele, quem faz é ele, quem usa é ele, quem opera é ele. Levanta a mão e diga: eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar. Não é do seu jeito. Não é do jeito que você pensa. Não é no seu tempo. Não é onde você quiser ir. É onde Ele mandar você ir. Ele disse: Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Você não fala mais o que você quer. Quando você está envolvido com o Espírito Santo, você não age mais como você quer. O Espírito Santo tira o medo, da intrepidez. Aqueles homens que estavam com medo lá no cenáculo, quando foram batizados com o Espírito Santo, e a palavra batismo vem do grego batismos, que significa mergulhar. Mergulhar. É por isso que Jesus disse em Lucas 24:49, eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. Fiquem. Parem em Jerusalém até que sejam revestidos do Espírito Santo. Quer dizer, vocês só vão ficar em Jerusalém até serem batizados, mergulhados no Espírito Santo. Porque depois que vocês mergulharem, vocês não vão parar mais. Ainda tem tempo de você ser mergulhado no batismo do Espírito Santo hoje. Uma das características do rio, rapidamente aqui, presta atenção para você não perder a mensagem. Uma das características do rio, o rio é água corrente ou parada?
O rio é água corrente ou parada? Corrente. O rio é água? Corrente. Eu quero ouvir vocês, o rio é água? Corrente. Água em movimento. Rio não é água parada. Rio não é água parada. Eu acho que você não entendeu. Rio não é água parada. O Espírito Santo, quando envolve a vida do crente, não deixa o crente parado. Água parada. Já deixou água parada numa vasilha, numa caixa d'água, numa piscina? Você observa que a água que fica muito tempo parada começa a ficar escura, começa a ficar preta, começa a dar mosquito, começa a criar odor. E um dos maiores problemas que nós enfrentamos em nosso país, e alguns outros também, mas principalmente no nosso Brasil, é o problema com a dengue. Ela se prolifera em água. Em água. Não dá certo ter água parada na sua vida, não. Não dá certo. Negócio de água parada vai criar dengue, vai criar mosquito. Essa água aí vai ficar contaminada. Essa água não é do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando derrama água, não é para você ficar parado, é para você viver em movimento. E o Espírito Santo vai te mover. O Espírito Santo vai te mover. E você vai falar de Jesus. E você vai ganhar almas. E você vai frutificar. O Espírito está em movimento. E ele movimenta a igreja. É por isso que em Atos capítulo de número 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar em línguas, e começaram a profetizar. A Bíblia fala que as portas do cenáculo se abriram, eles saíram, e na primeira pregação que Pedro fez, movido pelo Espírito Santo, olha a diferença de quando a água está no artelho, de quando agora o homem está totalmente envolvido pela graça do Espírito Santo. Aquele Pedro medroso, aquele Pedro que negou, aquele Pedro que não teve coragem de ir com Jesus até as últimas consequências, antes das águas era medroso, antes das águas negou Jesus, antes das águas estava apenas na superfície, mas quando ele foi mergulhado nas águas do Espírito Santo, a Bíblia fala que a porta do cenáculo se abriu, e Pedro disse: varões, irmãos, seja-vos pois isto notório, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo já a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e há de ser, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Seja-vos isto notório, este é aquele a quem Jesus Cristo disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas o Espírito Santo é quem vai batizar com fogo. Isto é o que foi predito. Esses homens estão cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo não é covarde. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo de cara feia. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo de ameaças. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo de falar. Quem está cheio do Espírito Santo não está preocupado com protocolos. Quem está cheio do Espírito Santo não está preocupado com tempo e com espaço. Onde ele estiver, ele está cheio da graça de Deus. Ele se levanta para testemunhar. Se precisar expulsar demônio, ele expulsa. Se precisar pegar na mão do paralítico e dizer: levanta e anda. Quem está cheio do Espírito Santo,
Quem está movido pelo Espírito Santo é diferente. O Senhor não quer que você tenha água apenas pelos teus artelhos, água na canela, nem nos joelhos. Embora seja preciso mergulhar os pés, embora seja preciso mergulhar o joelho, e que o Espírito Santo mergulhe os nossos joelhos para que voltemos à oração. Embora seja preciso que a água tome conta e toque nos nossos lombos, porque o lombo fala de serviço e de força, que o Espírito Santo toque essa parte também da igreja. Mas o Espírito Santo quer fazer muito mais ainda na sua vida. Rapidamente para eu terminar. A água limpa. A água limpa. Diga água limpa. O Espírito Santo faz a purificação. Quando alguém está mergulhando nas águas do Espírito, ele está sendo purificado do pecado. Antes de o sacerdote oferecer sacrifício no tabernáculo ou no templo, ele precisava lavar as mãos, lavar os pés. Quer dizer, antes de ele oferecer algo para Deus, ele precisava ser lavado, ser limpo. E Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Antes de servirmos a Deus, de oferecermos a Deus alguma coisa, primeiro precisamos passar pelas águas do Espírito. Se eu não passar pelas águas do Espírito, a minha pregação não será pregação, será apenas um comentário, será apenas uma palestra, será apenas uma exposição de palavras e ideias. Mas se a pregação passar pela água do Espírito, será uma mensagem vinda dos céus, para convencer os pecadores, para levá-los ao arrependimento, para encaminhá-los a Cristo Jesus. Quando eu cantar ou quando eu apresentar uma música ao Senhor, antes eu não passar pelas águas do Espírito, apenas eu vou cantar dos lábios ou da boca para fora. Mas se quando eu passar pelas águas do Espírito Santo, o Espírito Santo me envolver e me encher, então os meus lábios entoarão louvores ao Senhor, os seus lábios entoarão louvores ao Deus Criador. Aleluia. Deixa as águas do Espírito tocarem você, não somente nos seus artelhos, não somente nos seus joelhos, não somente nos seus lombos, mas que você possa sair daqui mergulhando na presença de Deus, porque esta água vai te limpar, esta água vai te purificar, esta água vai tirar todo o pecado. Naamã precisou mergulhar, e ele precisou mergulhar 7 vezes, para então sair purificado da lepra. Ele disse: não tem outro procedimento, não tem outro processo pela qual eu possa ser submetido. E o profeta Eliseu disse: não, a ordem do Senhor é mergulha. Mergulhe. Quer ser purificado? Mergulha. Quer que a tua mente seja purificada? Tem que mergulhar. Quer se ver livre dos maus pensamentos? Tem que mergulhar. Quer se ver livre da lascívia? Tem que mergulhar. Quer se ver livre do adultério? Tem que mergulhar. Quer se ver livre da prostituição? Não adianta acompanhar uma cerimônia religiosa ou acompanhar alguns ritos, não. É preciso mergulhar, e mergulhar nas águas do Santo Espírito de Deus. O Senhor quer te purificar, o Senhor quer que você saia daqui limpo, o Senhor quer que você saia daqui santo, o Senhor quer que você saia daqui purificado, o Senhor quer que você saia daqui de pé. Então mergulhe nas águas do Espírito de Deus. Oh, Nagashui de Calamaçu de Andalamaná. Se coloque de pé comigo, por favor. O Espírito Santo de Deus está te convidando hoje. Há jovens que estão aqui e têm combatido, têm lutado. Você diz: Deus, o Senhor sabe que eu não quero pensar o que eu estou pensando, mas os maus pensamentos têm vindo em minha mente. Há jovens irmãos e irmãs que estão aqui
que já disseram: Deus, eu não quero praticar, eu não quero cair, eu não quero desviar, eu não quero, mas isso tem sido mais forte do que eu não tenho conseguido. Hoje o Espírito Santo de Deus está te convidando. Se você quer se ver livre do pecado, se você quer se ver livre da contaminação da carne, você quer se ver livre da incredulidade, quer se ver livre da timidez, quer se ver livre da covardia, mergulhe nas águas do Espírito Santo hoje. Mergulhe, mas mergulhe fundo. Mergulhe fundo, faça como os discípulos. Ficaram 10 dias lá clamando, ficaram 10 dias lá pedindo, e de repente o Espírito Santo de Deus os batizou, quer dizer, os mergulhou na graça, os mergulhou na plenitude do poder de Deus. Hoje você pode sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Hoje você pode sair daqui mais alvo, mais limpo. Oh, decalamanto ravassu declama lamanai. Você pode glorificar o nome de Jesus nesta madrugada. As águas limpam, mas as águas também geram energia. Com certeza, se você nunca viu, mas já ouviu falar, as hidrelétricas. Boa parte da energia do nosso país, inclusive, são produzidas por hidrelétricas. A força das águas produzem energia. A força do Espírito Santo traz vigor. A força e o mover do Espírito Santo nos dá intrepidez. Você que não tinha força para buscar a Deus, através deste mergulho você vai sair daqui forte na presença de Deus. Você que não tinha força de vencer o pecado, o salmista perguntou: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E ele disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Algumas pessoas têm perguntado: por que que você não fuma? Por que que você não bebe? Por que que você não dança? Por que que você não vai às baladas? Por que que você não participa das raves? É porque a tua igreja não deixa? É porque o teu pastor não deixa? É porque a sua religião não permite? Você vai responder: não, eu não faço isso porque eu não preciso. Eu já tenho a água do Espírito dentro de mim. Eu sou movido pelo Espírito de Deus. Eu não sou movido pelas massas. Eu não sou movido pela mídia. Eu não sou movido pelos parâmetros da pós-modernidade. Eu não sou movido pelos atrizes e atores. Eu não sou movido pelos cantores. Eu não sou movido pelos jornalistas. Eu não sou movido pelas ideologias humanas. Eu sou movido pelo Espírito da graça. Eu sou movido pelo Espírito de Deus. Oh, coloque a mão no seu coração agora. Oh, negava sude calamancho ravanda gasso da mas. Alamio via suide riande 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 riassuri mas. Flua suas águas, Senhor. Oh, aleluia. Coloque a mão no seu coração e vai sentindo esse mover. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Vem mais para perto. Não serve a Deus de longe não. Vem para perto, vem para perto. Participa. Oh, aleluia. Rasga o coração agora, rasga o coração. Diga: Senhor, eu quero entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Jesus está dizendo: vem, vem. Quem tem sede, toma de graça da água.
sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Levante a mão e diga glória a Deus. Oh, Ramande Couvianamas. Eu quero pedir que você permaneça de pé alguns minutos. Nós já vamos mergulhar mais um pouquinho em oração. Eu tenho certeza que você não está cansado, porque as águas do Espírito já refrigeraram a sua alma. O salmista Davi disse: guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Esses dias, foi sábado, em São Paulo fez um calor tremendo. Meu Deus, que calor. Acredito que há pessoas aqui do norte e nordeste do país, alguns locais ali, alguns estados, cidades do centro-oeste também, e alguns lugares em nosso país faz muito calor. E nada melhor do que num dia de calor intenso, você tomar um banho de águas refrescantes, ou você mergulhar num rio, por exemplo. A água do Espírito, além de limpar, ela refresca. É por isso que a gente não cansa de glorificar Jesus. Eu sei que tem muita gente aqui que estava até enfermo, mas já não está nem sentindo mais a enfermidade. A doença já foi até embora. Percebe que o sono já se foi.
Percebe que você olhou para o relógio e disse: eu vou ficar até tal hora na vigília e depois eu vou embora. Mas o Espírito Santo não deixou você ir embora, e você está sentindo um vigor, você está sentindo um ânimo, você quer mais da presença de Deus. Oh glória! Mas eu quero me dirigir àquelas pessoas que ainda nem colocaram o pé na água, porque estão secas. E Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber da água deste poço, você vai voltar aqui, você vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca mais. Nós não estamos aqui bebendo das águas da filosofia, nós não estamos bebendo das águas dos pseudos intelectuais, nós não estamos bebendo das águas da religião. Nicodemos conhecia tudo de religião, mas quando Jesus falou de novo nascimento, ele ficou sem saber o que estava acontecendo. Ele disse: como é que pode um homem sendo velho voltar ao ventre da mãe e tornar a nascer? Jesus disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter crescido na igreja, como eu também. Eu sou filho de crente. O meu nome Lucas foi dado exatamente por conta do meu nascimento, que foi uma promessa de Deus, uma providência de Deus, e os meus pais já eram cristãos. Mas até os 15 anos eu não andava com Jesus. Eu vivia aqui na sede mundial, o antigo templo. Eu corria nos corredores, de vez em quando trazia até minha bolinha para bater uma bola lá na rua, na Avenida do Estado. Eu andava aqui, eu vivia aqui. Em algumas vigílias até dormia no banco aqui, mas eu não tinha bebido da água do Espírito ainda. Eu via os crentes falando em línguas, eu via paralíticos levantando e andando aqui, eu já vi mortos ressuscitando nesse lugar, mas eu não participava daquilo. Até o dia que eu estava sentado, como se fosse desse lado aqui, não me lembro exatamente aonde ficava a posição no antigo templo, mas é como se eu estivesse desse lado. E de tanto eu andar naquele dia, eu cansei minhas pernas e sentei. E o saudoso missionário estava pregando a palavra de Deus no púlpito, e ele fez o apelo, e ele disse: você pode ter nascido na igreja, mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. E naquele dia eu senti nascer em mim as águas do Espírito de Deus. Começou a nascer algo dentro de mim, uma vontade de servir a Deus, uma vontade de glorificar ao Senhor e sentir o que os crentes sentiam. Eu via os crentes participando da ceia e falando em outras línguas, e eu queria sentir aquilo. E um dia eu levantei as minhas mãos e disse: chega de ser filho de crente, chega de ser acompanhante de crente na igreja. Hoje eu quero ser um seguidor de Cristo, eu quero ser movido pelo Espírito Santo. Eu não quero ser um mero espectador, eu não quero ficar vendo meu irmão mergulhando e eu do lado de fora. E eu quero fazer um convite a você. O diabo já está desesperado aqui, porque as águas do Espírito estão se movendo neste lugar. Já tem pessoas sendo inundadas por estas águas. Onde você estiver, você também que está me acompanhando pela rede social, você que está me acompanhando pelos canais, através da internet, eu faço este convite a você agora. Entregue a sua alma para Jesus. Diga: Senhor, eu quero beber desta água a partir de hoje. Você já bebeu cerveja, você já bebeu bebidas alcoólicas, você já bebeu até uísque, vinho, você bebeu tanta coisa e continua triste.
e continua vazio. Mas eu digo a você, se você beber desta água, você nunca mais vai ter sede. Você não vai querer mais viver no pecado. Você não vai mais sentir prazer nas coisas do mundo. Você não vai sentir mais prazer nas obras da carne. Pelo contrário, você terá prazer em servir e adorar a Jesus. O que leva um jovem como este de estar aqui, a estar aqui uma madrugada como esta, todo esse tempo, tem gente que veio e está aqui desde manhã. O que levam pessoas a deixar uma cama confortável, a casa, e vir para a igreja, passar a madrugada dando glória, dando aleluia, louvando, levantando as mãos e exaltando o nome de Jesus, é a presença do Espírito Santo. Oh glória! Entregue a sua alma para Jesus agora. Você que quer aceitar a Jesus, vai levantar as suas mãos, e a nossa equipe vai entregar para você o bem-vindo à vida, vai recebê-lo com um abraço. Ajude aí, irmãos. Observe se há alguém que quer entregar a vida para Jesus ao seu lado. Observe, em nome de Jesus Cristo. Você que quer reconciliar, você se afastou de Deus, se afastou de Jesus, do Espírito Santo. O diabo entrou na sua vida, e a partir de hoje você quer dar lugar para as águas do Espírito fluírem dentro de você. Em nome de Jesus, dê um sinal com a sua mão onde você estiver. Você que quer reconciliar, levante a sua mão. Olha aqui, uma vida entregando a alma para Jesus. Olha só, já tem vidas entregando. Pode deixar vir aqui, pode deixar. Isso. São almas que estão se rendendo aos pés de Jesus. Vai glorificando a Deus, porque tem almas chegando aqui. Tem almas chegando aqui. Venha, venha. Rios de água viva correrão do seu ventre hoje. Você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai sentir este vazio na sua alma. Venha, venha. Você se afastou. Nós não estamos aqui para te apontar. Nós não estamos aqui para lembrar o seu passado. Nós estamos aqui para dizer: entra nessa água com a gente. Entra nessa água, experimenta. Experimenta, isso, experimenta. Vem experimentar. Vem mergulhar. Vem mergulhar, vem mergulhar. Oh! Mergulha. De repente você colocou o pé e você disse: eu vou lá ver como é. E aí você veio entrando, e você de repente fez até uma oração, colocou o joelho. Quem coloca o joelho faz até uma oração. Quando você foi percebendo, o Espírito Santo dominou você pelos lombos, e você não conseguiu ir embora. O Espírito Santo te segurou, e agora Ele está te convidando: mergulha. Já colocou os pés, já dobrou até o joelho, já sentiu a força de Deus pegando você e segurando você. Então aproveita e dá um mergulho na presença de Deus. Se entrega, se entrega. Jesus disse: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava dizendo: Saulo, se renda. Saulo, se entregue. Saulo, mergulhe. Não adianta se debater, Saulo. Você está rendido pela graça. Você está seguro pelo Espírito Santo. Olha as almas se rendendo aos pés do Senhor aqui. Eu só queria saber onde é que foi parar o glória a Deus da sede mundial. Eu só queria saber onde é que foi parar o glória a Deus do PEG aqui nesta vigília. Tem festa no céu aqui, meus irmãos. Levanta a mão e glorifica a Deus pelas almas. Levanta a mão e glorifica a Deus pelas almas. Tem alma se rendendo aqui. Vem mergulhar. Dá tempo de você vir. Vem, aproveita, vem mergulhar. Oh glória. Isso. Cada um dos jovens da nossa equipe abraçado com uma dessas almas aqui, ó. Cada um
abraçado com uma alma aqui. Isso. Abraça uma alma e segura. Agarra ele aí, meu irmão. Isso. Foi o anjo que convidou a entrar nas águas. Hoje nós estamos convidando você a entrar nas águas. Isso. Vem, dá tempo. Dá tempo de você mergulhar. Se você não quiser vir aqui, levante a mão onde você estiver, que vai alguém da equipe aí e vai abraçar você também. Você de casa, você que está ouvindo pela rádio, você estava tentando tirar a vida, você estava pensando em se matar, e você sintonizou o programa Voz da Libertação, está ouvindo esta mensagem. Entregue a sua vida para o Senhor agora, em nome de Jesus. Isso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Sori andaraban cantarando viandere me canta. Isso. Vamos orar por essas vidas agora, em nome de Jesus. Levante as mãos para cá. Levanta as duas mãos, as duas mãos. Isso. Momento de intercessão pelas almas que estão se rendendo. Levante as mãos. Levante as mãos. Oh glória. Oh glória, Santo Espírito de Deus. Olha essas vidas, Senhor. Olha essas vidas, meu Pai, que estão se entregando de corpo, alma e espírito. Eles querem mergulhar nas águas do Senhor. Purifica agora. Vai limpando. Águas do Espírito, vai limpando, vai limpando. Vai limpando, vai tirando todo o pecado, vai tirando toda a imundícia. Tira, Senhor. Tira a imundícia do pecado agora. Tira a imundícia do vício. Tira a imundícia da carne. Tira a imundícia, a podridão da lepra do pecado que estava causando e deixando este homem, esta mulher de fora. Mas a partir de hoje ele vai entrar, ou melhor, ele já entrou. Agora ele quer mergulhar, Senhor. Agora ela quer mergulhar. Que todos os demônios sejam repreendidos. Toda obra do mal saia, 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 saia. Saia, 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 saia no nome de Jesus. Porque a água do Espírito está entrando agora. As águas do Espírito estão entrando agora. Senhor, receba-os como filhos amados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela decisão. Deus abençoe. Pode acompanhar os nossos irmãos, por favor. Isso, pode acompanhá-los. No nome de Jesus Cristo, nossos irmãos vão pegar o nome de vocês, fazer todo o processo da integração, dar as orientações, tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Segura. Já estamos terminando. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos mergulhar? Vamos mergulhar? Alguém ainda tem força para mergulhar? Então segure na mão da pessoa que está ao seu lado, carinhosa e respeitosamente. Já já o pastor Everaldo trazendo as considerações finais e orando por nós. Segure em nome do Senhor Jesus na mão da pessoa que está ao seu lado, carinhosa e respeitosamente, como irmãos. Nós vamos mergulhar em nome de Jesus. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Não tenha medo do barulho das águas. Não tenha medo. Jesus está dizendo: sou eu, não temais. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro, vem. Jesus está dizendo: vem. Quem tem sede, vem a mim e beba, beba. Aproveite que a água está jorrando ainda. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo em pouco tempo. Em poucos minutos você pode sentir o Espírito de Deus se mover. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, nós queremos mergulhar. Alamassuri clama, alamasecanda alamanás. Vai abrindo a boca e dando glória.
Vai abrindo a boca e dando glória. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando que o Espírito Santo de Deus está aqui. Flua, Espírito de Deus. Passa as águas agora. Vai correndo esse rio, Senhor. Vai correndo este rio. Vai descedentando agora. Vai descedentando, fertilizando este solo. Fertiliza esta árvore que estava infrutífera, esta árvore que estava seca, esta árvore que só tinha galhos, esta árvore que não tinha nenhum fruto. Começa a fertilizar, começa a fertilizar, começa a abrir a boca e dar glória. Abre a boca e dá glória. Flua, Senhor, com as tuas águas. Flua, Senhor, com as tuas águas. Nós queremos ser cheios. Nós queremos ser cheios. Enche até transbordar. Enche até transbordar. Enche mais, Senhor. Enche mais. Enche mais. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Amada, sodecanto, rebianda, lamanai. Adaraço decanta. Começa a distribuir os dons do teu Espírito agora, esses jovens. Que esses jovens voltem para as suas cidades. Voltem para os seus estados. Voltem para os seus países. Cheios do Espírito Santo. Cheios da presença. Cheios da glória. Cheios da glória. Cheios de Deus. Ah, Senhor, eles não vão ser mais seduzidos pelo mundo. Não vão ser seduzidos pela carne, não. Enche, 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 enche. Xaramacabarabá, xurimicabarabás. Ayatalabacandarabás, surimicandarabá, camarabanabarabás, xarabarás. Urinarabás, surimiclamalamananderianderianderianderiará. O Espírito Santo quer te batizar. O Espírito Santo quer renovar você. Entra nas águas, entra nas águas, entra nas águas. Não fica olhando o movimento do irmão, não. Entra nas águas. Não fique olhando para o lado, não. Entra nas águas. Não fique em dúvida, não. Entra nas águas. Não tenha medo. É Ele quem vai te conduzir. É Ele quem vai colocar palavras na tua boca. É Ele quem vai te enviar. É Ele quem está te separando. É Ele quem está dizendo: clama, 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 clama.
Senhor: eis que estou levantando um exército. Reverenciai a minha presença, diz o Senhor dos exércitos, porque sou eu quem falo contigo. Diz Deus para você: abra o teu coração. Você me pediu um sinal. Você disse que não gostaria de voltar da mesma maneira. Tenho visto o teu clamor e as tuas lágrimas, a vontade que tens de me servir, diz Deus, e já derramei sobre você águas, águas, águas que correrão no teu ventre. Sentirás o Espírito Santo não somente agora, porque Deus não quer que tenhamos uma vida superficial, momentânea. Você vai levar esse avivamento, você vai levar esta unção, você vai levar estas águas dentro de você. Oh, você veio para ser cheio, você está sendo cheio. Você veio para mergulhar, e os rios de Deus te alcançou nesta madrugada. Oh, glória! Você não está saindo da mesma forma que você entrou. Deus já te lavou aqui. Deus já te purificou aqui. Deus já promoveu o ânimo duplo sobre a tua vida aqui neste lugar. Aleluia. Oh, glória.